gente? Boa noite para vocês. Se vocês quiserem compartilhando a live, vocês ficam à vontade para compartilhar para o restante do pessoal. E eu vou começar com a pergunta: como as nossas ideias se formam? Então, essa é uma pergunta que eu demorei muito tempo para entender, demorei bastante tempo para buscar conhecimento, para sanar essa dúvida que eu tinha. E onde que eu encontrei essa resposta? Na neurociência, né? Porque assim, existe neuroplasticidade no nosso cérebro. Então assim, a gente vibra, tem um campo vibracional, tem conexões neurais, toda a nossa estrutura cognitiva é formada em cima de ideias e de pensamentos. O nosso cérebro é formado em cima de ideias e de pensamento, as nossas conexões, quem nós somos é formado por ideias e pensamentos. Como que isso acontece na realidade? Né? São 4 fases: uma situação, evento, um pensamento e um estímulo, uma emoção e um comportamento. São 4 componentes. E aí, toda vez que você vê alguma coisa, tem um pensamento. Se aquilo fizer sentido para você, gera um sentimento e aquilo vai gerar um comportamento em você de enfrentamento ou fuga. Isso acontece desde a nossa infância. Né? Então, assim, isso gera os esquemas emocionais. O que são esses esquemas emocionais? É um conjunto, são esses conjuntos de situações. Ao longo da nossa vida, a gente vai empilhando emoções, a gente vai empilhando situações e isso nos forma quem somos, através de situação, pensamento, emoção e comportamento. Então, são esses 4 pontos. Situação, né, uma situação que você viveu, ou que você viu, ou que você presenciou. Um pensamento, estímulo, interpretação, uma ideia. A emoção, o sentido que você dá para as coisas, como você interpreta e como você lida com aquilo. E o comportamento, que é a reação que você tem diante dos fatos. Então, tudo, qualquer ideia, qualquer reação, qualquer situação da sua vida tem esse esquema, tem esse programa rodando. Então, se você tem muita coisa negativa, se você presenciou muita coisa negativa na sua vida, então logo você tem um programa inteiro, um esquema, que são várias ideias relacionadas a várias coisas que mantém você rodando nesse padrão de pensamento negativo. Se você tem um padrão de pensamento positivo, você tem várias situações, programações rodando no pensamento positivo. Aí o que são essas situações? Vocês conseguiram entender? A Ana conseguiu entender? A Lê conseguiu entender? O restante eu não consigo ver. Faz a cena para mim se vocês conseguiram entender essa parte. Porque assim, toda a nossa discussão vai ser gerada em cima disso. Situação, pensamento, emoção e comportamento. São esses 4 pontos que formam as nossas ideias. E aí, por isso que eu vou explicar para vocês como é que a gente reprograma essas ideias. Tá. Ok. Entendeu? Tá ok, gente. Obrigada pelo feedback. Então, assim, uma situação corriqueira. Eu vou dar uma situação, um exemplo da minha vida, tá? O sentimento de culpa. Eu vou pegar o meu sentimento de culpa. Eu tinha culpa porque quando eu entrei na barriga da minha mãe, eu tinha um suposto irmão gêmeo. E esse irmão gêmeo, ele faleceu depois que eu entrei. Ele entrou primeiro e eu entrei depois. E aí ele se dissolveu e eu permaneci, eu fui mais resistente. Então, essa situação, né, gerou em mim a impressão de que eu fui a responsável pela morte dele. Aí o que aconteceu? Eu gerei uma ideia, isso no ventre da minha mãe, tá? Eu gerei uma ideia de que eu tinha que compensar esse irmão de alguma forma.
Então aí eu comecei e me senti responsável pela culpa, pela morte dele, e eu comecei a fazer coisas para quê? Para evitar a vida, para dizer não para a vida. E aí tudo que acontecia na minha vida era abortado, porque o sentimento que eu tinha era de aborto. Eu queria ser abortada pela minha mãe. E aí todas as minhas coisas eu fui crescendo em cima desse sentimento. Então eu fui uma criança totalmente frustrada. Eu atraí abuso sexual para minha vida. Por quê? Por conta do sentimento de culpa que eu interpretei, né, na minha gestação. Quando eu cheguei na barriga da minha mãe, eu interpretei isso dessa forma, que eu tinha sido responsável pela morte do meu suposto irmão. Eu falo suposto porque é uma ideia que a gente tem, tá? Não significa que é uma verdade absoluta sobre isso. Então são ideias construídas que a gente constrói, né? São pensamentos que a gente tem. Então percebi alguém lá antes de mim, aquele alguém se desfez e eu dei sequência na minha vida. E aí eu me senti culpada. Quis ser abortada pela minha mãe, a minha mãe não fez, né? Porque ela queria a gestação, né? Ela queria fazer a cirurgia para não ter mais filho, então ela quis uma gestação, mais uma, né? Então ela não ia jamais fazer isso. E eu queria ser abortada pela minha mãe, e ela, como a minha mãe não fez, eu abortei a mim mesma. Então eu não me amava, eu não me respeitava, eu não cuidava de mim. Eu fui uma criança totalmente triste, uma adolescente totalmente frustrada, tinha um sentimento horrível dentro de mim, um desejo de morte gigantesco. Relacionamento todos eu abortava, começava, todos terminavam, né? Da mesma forma, com traição. Por que começava com traição? Porque eu cheguei depois do meu irmão. E aí, quando as mulheres chegaram, eu estava num relacionamento, quando eu estava num relacionamento, todas as pessoas que chegavam depois de mim, eu me sentia na obrigação de ceder o espaço para ela. E aí eu saía fora. Então, os meus relacionamentos eram abortados dessa maneira, né? Então, passava alguém pela minha vida, eu estava gostando, tava um relacionamento legal, estava me entregando, e de repente vinha a traição, e essa pessoa sempre se relacionava ou se casava com a pessoa depois de mim. Por quê? Porque eu fiz o inverso. Eu não me sentia digna de ficar naquele lugar, porque era como se eu tivesse tomado o lugar do meu irmão e era a maneira que eu tinha de compensá-lo. Então a gente faz essas ideias desde a barriga da nossa mãe. Às vezes a gente carrega fardos que a gente não entende o porquê. Mas onde que tá? Tá na situação vivenciada desde o nosso bebê no ventre materno. São situações que a nossa mãe viveu. São situações que a nossa mãe viveu, só que o bebê não tem cérebro. Então ele vai direto para a emoção. Ele sentiu a emoção da mãe, então grava no corpo a emoção que a mãe sentiu. Então, e aí ao longo da vida ele vai desenvolvendo o quê? Pensamentos. Então, essas são as situações. São fatos, situações. Vocês conseguiram entender o que é a situação? As situações é tudo aquilo que nos causa dor, que nos machuca, ou qualquer situação. Desde você olhar para uma pessoa e falar, aquilo eu não concordo com isso, ou discordo, é a sua emissão de opinião. Você vê alguma coisa acontecendo fora de você, é uma situação, e aquilo é neutro. Aí como é que se dá a nossa interpretação? É como você se posiciona diante daquele fato. Aquilo ali é neutro. Você pode ver uma pessoa brigando na rua. Você pode olhar que não, é só uma pessoa brigando na rua. Mas se for a sua mãe ou o seu irmão ou alguém que você ama brigando na rua, você vai ter um comportamento diferente. Por quê? Porque é a sua representação interna diante daquele fato. Então o fato é algo acontecido, é uma coisa que é concreto. O pensamento é o que você enxerga diante daquilo. E a emoção é como aquilo faz sentido para você. É como você toma aquilo para sua vida, se é uma verdade ou não. E aí você reage. A reação ela vem
com luta ou com fuga. Ou você enfrenta, tem a atitude de enfrentar, igual no caso do exemplo da violência. Se vê o irmão ou a mãe ou alguém brigando na rua, você tem a atitude de enfrentar, de correr e enfrentar aquela situação, ou você vai ter a atitude de recuar. Então, por isso que e na maioria das vezes, quando a gente está numa situação negativa, a gente sempre foge. A nossa tendência é fugir e não fazer o enfrentamento. Aí depois eu vou explicar para vocês o porquê. E aí, o que são os pensamentos? Os nossos pensamentos são as ideias que a gente tem sobre nós, sobre o outro e sobre o mundo. Por exemplo, eu tenho ideias sobre mim mesma, sobre coisas que acontecem ao meu externo, sobre o que eu acho de fulano ou de beltrano, ou do pai, ou da mãe, ou do irmão. A gente sempre tem uma opinião de acordo com as pessoas que a gente convive. E depois tem o que a gente acha do mundo. A gente também tem uma opinião formada. O mundo é ruim, o mundo é bom, o mundo é assim, o mundo é assado. Quando a gente faz essas emissões, a gente também emite valores sobre isso. A gente inclui coisas para a nossa vida e a gente exclui coisas da nossa vida. Vamos supor, você olhou para uma situação que você viu alguém se dando mal e você pensou, aquilo não é para mim. E aí, aquela situação, fazer daquele jeito, faz a pessoa se dar mal. Ou seja, você gerou uma exclusão na sua vida. Você já não quer. Fala, se eu fizer aquilo, eu sei que eu vou me dar mal. Então, você já não faz. E aí, se você exclui. Agora, se você olhou para uma situação e você gostou, você replica. Você faz o enfrentamento daquilo. Então, esses são os pensamentos. Que também, o que a gente faz? Nos pensamentos, a gente tem ideias, a gente faz leitura mental, a gente fica imaginando o que o outro tá pensando da gente, a gente tenta adivinhar coisas, fala, eu acho que fulano tá pensando isso ou aquilo de mim. A gente rotula, que foi esse exemplo que eu dei agora, que foi da rotulação, fulano se deu mal, eu não vou fazer. Então, você rotula, a gente catastrofiza, ou seja, numa situação, a gente sempre acontece isso comigo, ou eu fui um horror, ou fulano fez um horror, ou o mundo é um horror. São essas as situações. A gente desqualifica, isso eu também faço. Isso eu também faço, você não fez com perfeição. Aí quando a gente olha para o outro e fala, você não fez com perfeição, eu faço melhor que você, o que você gera? O comportamento de perfeccionismo. Que daí você acha que tem que estar tudo bonitinho, tudo redondinho para você poder entregar. Quando você olha para o outro e diz que o outro não fez bem feito. Então você colhe um resultado da interpretação que você deu diante da atitude do outro. Então, por isso que está relacionado o que você pensa sobre você, sobre o outro e sobre o mundo. E depois a gente determina coisas. Por exemplo, eu nunca ou você tem que. Esse tem que, quando a gente olha para o outro e fala que o outro tem que fazer alguma coisa, a gente não está falando para o outro fazer, a gente está falando sobre nós. Que aquilo é uma obrigação nossa fazer. Só que daí a gente externaliza aquilo que é nosso para o outro, dizendo que o outro tem que fazer alguma coisa. Aí esses tem quês também gera problema para a nossa vida. Por quê? Porque quando a gente assume o papel do outro, ou principalmente no caso da mãe e do pai, que a gente olha para a mãe, mãe tem que fazer assim, mãe tem que fazer assado, mãe tem que fazer desse jeito, mãe tem que fazer, tem que dar amor, tem que dar carinho, mãe tem que estar carinhosa, mãe tem que. Então a gente enche a nossa mãe de obrigação, né? E aí quando a gente assume o papel de mãe, a gente tá com esse monte de tem quês nas nossas costas. Eu sou mãe, agora eu tenho que fazer, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho que. Por quê? Porque mudou o papel. Quando a gente é criança, a gente olha para a mãe, não deu amor para mim. Por quê? Você interpreta que ela tem que dar amor.
Quando você cresce, que você se torna mãe, aí o teu filho tá lá, mãe, você tem que... E aí você já começa, o fardo já começa a pesar. E na maioria das vezes você não consegue cumprir com aquilo, ou você não consegue cumprir, ou você cumpre e depois se sente sobrecarregado. Então são 2 fardinhos aí, de qualquer lado que você pende, vai gerar uma sobrecargazinha nas suas costas. Porque se você der muito amor pro seu filho e ele continuar reclamando, você vai se culpar que você foi uma péssima mãe. Se você não der, a mesma coisa. Você vai se culpar porque você é uma péssima mãe. Por quê? Tem uma ideia do tem que fazer, né? Que a gente julgou que a pessoa tinha que fazer aquilo que a gente acha que é certo. Vocês estão conseguindo entender? Aí a gente gera um esquema, uma programação em cima dessas palavrinhas, dessas coisinhas, e aí vai sobrecarregando, porque os pensamentos, eles geram emoções. Por isso que é importante a gente prestar atenção na linguagem que a gente usa conosco, com aquilo que a gente com as ideias que a gente tem sobre coisas. E quanto mais a gente afastar de nós a ideia que a gente tem do outro e trazer para nós a nossa responsabilidade, menos fica pesado, vai ficando cada vez mais leve. Por quê? Porque a gente vai se libertando desses tenques, a gente vai se libertando das generalizações, que eu acho que eu não falei também, a generalização. A generalização é assim, gente, ó, todo mundo faz, ou isso sempre acontece, né? Nas terapias a gente percebe muito isso. As pessoas falam, todo mundo faz isso comigo. Ou isso sempre acontece comigo. Isso sempre acontece comigo é um padrãozinho de comportamento que a gente tem. Porque se sempre acontece, você sempre tá pensando do mesmo jeito e você tá fazendo do mesmo jeito. Então, esse sempre é uma emoção que você carrega. É uma emoção. E aí tem um monte de ideias rodando sobre o outro. O outro tem que fazer isso, o outro tem que fazer aquilo. E aí quando você vai para o lugar do outro, aquilo acontece com você. Aquilo que você julgou. Então, esses pensamentos que transformam as nossas emoções e que a gente vai colocando fardo e o nosso fardo vai ficando cada vez mais pesado. O que isso gera? Porque daí se você tem, vamos supor, você tem uma ideia do que é da figura feminina, da maternidade, vamos colocar assim. Você tem uma ideia da maternidade. Quando eu for mãe, eu vou fazer isso. Ou a minha mãe tinha que fazer assim comigo. Ou você repete o padrão da sua mãe, ou você faz totalmente diferente da sua mãe. Só que os dois lados estão em desequilíbrio. Por quê? Porque tem na sua mente uma ideia que aquilo tem que funcionar exatamente daquela maneira. Você montou uma estruturinha de como que a mãe funciona, de como que a mãe tem que se comportar, de como que é, do que é a responsabilidade da mãe. Por que você tem essa estruturinha? Porque houve uma situação, um fato, que você olhou, você viu a sua mãe resolvendo aquela situação, ou alguém resolvendo uma determinada situação, e aí você interpretou, julgou aquilo certo ou errado. Então você foi montando a estruturinha da figura feminina, da maternidade, e assim se expande para todas as outras coisas. A gente tem ideia da figura materna, a gente tem ideia da figura paterna, a gente tem ideia do que seria um relacionamento bom, a gente tem ideia do que seria bom para nós, a gente tem, tudo isso são um conjunto de ideias que a gente tem. Por favor. Filhos. Tudo isso é um conjunto de ideias que a gente vai construindo. E tudo em cima dessas situações, sobre mim, sobre o outro e sobre o mundo. Ela agiu errado quando ela agiu daquele jeito. Ela poderia ter feito de uma maneira diferente. Aí você aprendeu que
Você aprendeu que tomar uma determinada atitude numa determinada hora ou aquela atitude seria incongruente. Vamos supor, você viu uma mãe batendo num filho. E aí você julgou, ela poderia ter feito de uma maneira diferente. Poderia. Só que aquilo foi o melhor que ela soube fazer naquele momento, aquela mãe, tá? Foi o melhor que ela soube fazer naquele momento. E aí você olha pra ela e fala, eu não vou bater no meu filho, olha como dói, olha como é feio. Aí você já começa a julgar a mãe, fala, aquela mãe batendo no filho. Dá tchau. Dá tchau pras meninas. Tchau! Aí vai lá com a avó, vai. E aí você começa a criar. Me perdi aqui. Ei, Maria. Você vê uma mãe batendo num filho e aí você faz um julgamento, um juízo daquela mãe que tá batendo naquele filho. E aí quando você vai pra vida, ou você bate ou você é boazinha demais, deixa o filho fazer o que quer com você. E aí você não tem pulso firme ou você replica a situação. Aí gera padrão de comportamento também, isso te machuca, porque você se sente culpada diante dos dois fatos. Se você bate, você se sente culpada, e se você deixa seu filho fazer o que ele quiser, você também se sente culpado, que você acha que você tinha que ser mais firme. E aí você não consegue ser mais firme porque você tem na mente que ser firme foi aquela mãe que bateu. E aí você não consegue executar. Por quê? Porque no teu inconsciente tem ali um padrãozinho dizendo que você não pode ter aquele comportamento. E aí se você ousar fazer, você vai se sentir mal, aquilo vai te machucar, você vai se sentir culpado, vai trazer uma série de outras consequências para sua vida. Aí o que é as emoções? As emoções são as sensações corporais. É aquilo que eu sinto, aquilo que eu cheiro, os gostos, as percepções, as sensações do corpo fisiológico, as suas reações corpóreas. Então, isso são as emoções. E essas emoções normalmente elas vêm com as sensações de sobrecarga, de vergonha, de culpa, de insegurança, de desespero, orgulho, raiva, mágoa, medo. Então essas são as emoções, o pacotinho de emoções que a gente tem. E isso sempre vem acompanhado do quê? Das ideias, de pensamentos. Os pensamentos vêm antes das emoções. E aí se aquilo faz sentido, você desencadeia o quê? A emoção. E o que te bloqueia? A emoção. É a emoção que não te deixa ir. Porque a emoção que liga a ideia que você tem, né, que faz a conexão das ideias entre elas. Então é a emoção que dá base, é a emoção que sustenta as suas ideias. Se não tivesse a emoção, seria só um conjunto de ideias. Aí com a emoção, aquilo fica real, aquilo se torna real na sua vida, então aquilo se torna uma verdade, né? Nós somos os seres totalmente emocionais e nós estamos aí, 95% do nosso comportamento é puramente emocional. Puramente emocional. Então, por isso que as nossas emoções elas têm base nas nossas ideias, das nossas experiências. Então, as experiências elas se dão com as nossas ideias, de acordo com aquilo que a gente viu e a gente sentiu que aquilo é uma verdade. Então, quando você fez sentido, consolidou a emoção, aquela ideia que você teve.